nós vamos conversar agora com o Guilherme Russo. O Guilherme é diretor de inteligência da empresa Quest. Guilherme, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Oi, Heródoto. Obrigado pelo convite. Guilherme, o que a pesquisa da Quest considerou e auferiu depois das eleições que nós tivemos e que elegeu o presidente Lula uma margem pequena, relativamente pequena, 1 ou 2% dos votos, em relação ao Jair Bolsonaro? Perfeito, Heródoto. Eu acho que eu vou começar comentando essa divisão, né? A gente perguntou para os brasileiros se o país sai unido ou dividido das urnas. Esse primeiro resultado é que 90% dos brasileiros, né, vê que o Brasil saiu dividido das urnas. E uma forma da gente ver essa divisão é quando a gente perguntou justamente sobre as manifestações que vieram após a eleição. A gente perguntou se as manifestações são democráticas ou antidemocráticas. E o resultado, assim, é perfeito da divisão, né? 45% diz que as manifestações são democráticas e outros 45% são antidemocráticas. Mas tem algumas boas notícias, digamos, para o próximo governo, né? A primeira, Heródoto, é que 93% dos brasileiros dizem que estão torcendo, né, para o próximo governo. Então é um resultado bastante expressivo, né, de que, olha, a gente está dividido, mas tem uma torcida, e acho que isso é uma coisa bastante positiva. Um outro resultado interessante, que, digamos, é bom para o próximo governo, é que 41% disse que, olha, a avaliação está melhor do que eu esperava, contra apenas 20... Opa, deixa eu achar o número aqui... contra só 24, que diz que, olha, está pior do que eu esperava. Então são números ainda, digamos, positivos para esse, assim, na esperança do próximo governo. Agora, eu acho que esses números todos são bastante interessantes, né? Você lembrou muito bem, talvez até para o próximo governo. Aliás, a diplomação vai ser daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, no Tribunal Superior Eleitoral do Lula e do Alckmin. Até talvez para que eles estabeleçam, né, as linhas mestras pelas quais eles devem conduzir o país pelos próximos 4 anos. Uma coisa que a gente perguntou, né, olha, quais devem ser as prioridades para esse próximo governo? E está muito claro, assim, Heródoto, que na cabeça do brasileiro a primeira questão a ser resolvida é a economia. Depois, seguido da economia, são as questões sociais. Ou seja, o brasileiro tem essa questão muito... A gente passou por momentos econômicos mais difíceis ainda, estamos vivendo, né? Mesmo uma perspectiva de crescimento econômico baixo. Então, o brasileiro está muito preocupado com a questão econômica. E a gente também perguntou, mas o que na economia é mais importante? E duas coisas chamam a atenção. Valores muito parecidos em, olha, precisamos criar mais empregos e precisamos reduzir a inflação. Então, está bem claro, digamos, o primeiro desafio, né, na cabeça dos brasileiros para esse próximo governo. Agora, a pesquisa também avaliou o governo Bolsonaro, em que pontos que ele saiu melhor, em que pontos saiu pior ou não? Avaliou. Olha, o primeiro resultado, Heródoto, é que, digamos, para bem ou para mal, né, esse silêncio do presidente Bolsonaro basicamente não impactou em nada a sua avaliação. Nessa última foto do governo, a gente está com 36% de avaliação positiva, 24% de regular e 38% de negativo. Números muito próximos à última aferição que a gente fez ali no final de outubro, perto do segundo turno. Ou seja, pouco mudou para o Bolsonaro, né, esses últimos 2 meses, 1 mês e meio. Agora, a gente perguntou o que o governo Bolsonaro foi bem e foi mal. Na série histórica, né, da pesquisa Genial Quest, a gente viu uma melhora da avaliação do governo durante esse ano de 2022. E a gente viu por que isso aconteceu, né? Foi um sentimento de uma melhora na economia, a taxa de desemprego caiu ao longo do tempo e os brasileiros sentiram isso. Mas olha, Guilherme, se o governo estava melhorando a avaliação e eles perdeu as urnas, por quê, né? Perdendo as urnas. E o resultado é muito claro, Heródoto. Assim, os brasileiros avaliaram que o governo Bolsonaro foi muito mal na questão da saúde e da pandemia, né? A gente lista as áreas, né? Foi educação, foi segurança, corrupção, economia. Não, o brasileiro fala. A pior área que o governo Bolsonaro, né, teve desempenho foi na saúde e na pandemia. Então está muito claro que, digamos, se a gente tivesse que atribuir, né, uma causa para a derrota, né, a primeira vez que um incumbente perde a reeleição, foi a questão da saúde e a pandemia, especialmente. Perfeitamente. Guilherme, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui ao Nova Brasil.
É um prazer enorme falar com os ouvintes da Nova Brasil e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Guilherme Rusca, diretor de inteligência da empresa Quest, falando um pouco conosco a respeito dos resultados dessa pesquisa. É interessante porque, veja bem, nós estamos no último mês do governo Bolsonaro. No mês que vem, que é o mês de janeiro, começa então o governo Lula. Aí estão alguns números para que a gente possa pensar a respeito deles e tal, analisar cada um de nós, conversar com as pessoas, enfim, tirar suas próprias conclusões às 8h27.